Ele é esportista, batalhador do esporte, um sonhador. Natural de Novo Hamburgo, entrevistado de hoje, foi escolhido cidadão do ano pelo Grupo Sinos. Esportista, é casado com Janete, pai do Rafael e do Matheus. Tem um currículo invejável, graduado em Educação Física pela URGS, mestre em Ciências Aplicadas à Atividade Física e o Esporte pela Universidade de Córdoba, na Espanha. No handball, conquistou vários títulos estaduais e brasileiros e idealizou projetos sociais. Hoje teremos uma conversa de peso com Renato Arena. Seja bem-vindo, Renato. É um prazer participar com vocês aqui desse programa e espero passar para vocês toda uma história muito gostosa sobre o handebol em Novo Hamburgo. O handebol em Novo Hamburgo. Como é que está o handebol em Novo Hamburgo? Bom, Novo Hamburgo tem tradição no handebol. O handebol de Novo Hamburgo ele tem uma história muito bonita, uma história que inicia na Sociedade Ginástica, com a conquista de 4 títulos brasileiros nas categorias de base. Estamos falando aí dos anos 80? Estamos ali nos anos 80, 89, já iniciando a década de 90, com conquistas interessantes e multiplicando esse gosto pela prática do handebol entre as crianças da nossa cidade. Após esse trabalho, a gente teve um outro desafio, de começar um trabalho numa outra entidade. Então, nós iniciamos esse trabalho em 1996, no Colégio Santa Catarina, e sentimos a necessidade de acrescentar algo ao trabalho, porque a gente sempre percebia assim, que as crianças pegavam gosto, as meninas pegavam gosto, mas chegava numa idade que elas tinham que se definir, ou elas continuavam jogando, ou elas iam fazer a formação acadêmica, trabalhar, e nós não tínhamos condições de dar sequência nisso. Foi quando a gente realmente sentiu a necessidade de trazer forças comunitárias, né, tipo a Universidade Fevale, a Prefeitura de Novo Hamburgo, para fazer um processo e um projeto bem maior, bem mais amplo, onde a criança que iniciava lá aos 10 anos, ela podia ter uma visão assim de terminar um curso universitário. Foi quando lá em 2006 a gente encaminhou um projeto para a Universidade Fevale e ao mesmo tempo a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, e a partir de 2007 entramos na Liga Nacional de Handebol, que é a maior competição brasileira dessa modalidade, já com uma parceria muito bem montada. E criamos dentro de Novo Hamburgo a equipe Santa Fevale, Prefeitura de Novo Hamburgo. E os resultados foram imediatos. Em 2008 fomos 3º lugar na Liga Nacional, 2009 a gente repetiu essa classificação. E eu estou comentando uma Liga Nacional onde a gente enfrenta equipes de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, estados que têm uma estrutura muito mais forte que a nossa a nível de handebol. Estou comentando a nível de handebol. Claro, o que aconteceu a partir daí é que houve assim um grande interesse das nossas atletas, né, que começaram a chamar atenção. 2 anos seguidos, atletas que eram formadas aqui na nossa cidade, na nossa região, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, e essas atletas acabaram recebendo propostas, né, e foram embora da nossa cidade. E daí nós sentimos que todo aquele trabalho que a gente tinha feito, realmente os frutos apareceram, só que acabaram não sendo... Que coisa ingrata essa, não nos beneficiaram, né? Então, um exemplo claro que nós temos é da nossa goleira Bárbara Arenhart, né? Que é uma dessas meninas que fez parte de todo esse projeto, que começou lá pequenininha e de repente foi lá destaque da Liga Nacional, e em seguida o pessoal de São Paulo veio aqui, fez uma proposta que nós não tínhamos condições de nem chegar perto para cobrir. E claro, depois de São Paulo, Europa e assim por diante, depois a gente pode contar a história dela. E a partir disso, a gente só não conseguiu melhorar o patamar do projeto, porque o projeto ele iniciou bem e a partir daí ele estacionou em termos financeiros, em termos de recursos. E todo mundo que trabalha no esporte de alto rendimento sabe que não se faz mais esporte hoje sem recursos financeiros. Porque toda uma menina que se destaca, ou todo um atleta que se destaca, ele logo vai chamar atenção e vai receber propostas de outros locais. E aí o Renato acaba sendo o batalhador, o sonhador. O Renato acaba sendo o formador, né? O Renato acaba tendo essa ideia de formar, mas também de poder
receber, a cidade ter um resultado dessa formação. E o que nós acabamos não conseguindo prever é que a gente formava o atleta, ficava bom e ia embora. Nós não temos ainda, agora estou falando de hoje, ainda nós hoje, handebol, Novo Hamburgo e outros esportes amadores no Novo Hamburgo, não temos condições de segurar os melhores atletas. A gente acaba formando grandes atletas e eles vão embora para os grandes centros. São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Como é que muda essa realidade? Essa realidade muda com a consciência das autoridades, né? Que hoje o esporte é uma maneira da gente trazer a criança, afastar a criança das coisas ruins, né? O esporte hoje ele pode incluir e oferecer oportunidades. Porque eu preciso pensar sempre assim, o esporte ajuda as pessoas que precisam e as pessoas que têm talento. Então, quando o esporte está aí, o handebol está aí à disposição, a gente precisa investir nisso, investir nesta modalidade, investir no futsal, no vôlei, no basquete. E o que eu vejo em Novo Hamburgo hoje, que é uma cidade que tem uma capacidade econômica muito grande, mas investe muito pouco no esporte. Então, a gente aproveita esse espaço que vocês estão nos dando aqui para dizer que o investimento em esporte hoje tem um retorno muito grande. Primeiro, vamos pensar assim, a cada R$100 que eu estou investindo no esporte, eu deixo de gastar R$300 ou muito mais na recuperação de um menino que acaba entrando na droga, ou de uma menina que acaba entrando no caminho errado. Então nós podemos investir em praças esportivas, em projetos esportivos, né? Colocar o esporte nos bairros de Novo Hamburgo. A gente tem bairros bem grandes aqui, Santo Afonso, Rondônia, Canudos, né? Investir. Hoje nós temos uma faculdade de educação física dentro da Universidade Fevale. Poderíamos fazer um projeto bem amplo entre a Prefeitura Municipal e a Fevale para colocar os estagiários a trabalhar nesses espaços. Então, realmente, acredito muito nisto. Assim. A gente deve dar um salto, porque o que precisava fazer, a gente fez. Agora a gente precisa de investir mais nessa... Tu fala isso com a propriedade de quem desenvolve um projeto social já há muitos anos na cidade. Sim, realmente, isso para mim é assim, uma coisa que eu fico muito feliz em saber que nessa modalidade eu sou pioneiro, nessa modalidade de handebol, de levar o handebol para as crianças carentes, de levar algo gostoso para pequenas pessoas que não teriam condições de ir lá na ginástica, de ir lá no Santa, de ir num clube para praticar esporte. Então a gente vai lá e leva esporte, mostra o esporte para elas. Mesmo que elas não sejam um atleta no futuro, pelo menos elas vão ter uma atividade saudável para praticar. E esse gosto pelo esporte acaba descobrindo nesse movimento de um projeto social que tu leva para crianças carentes, tu acaba dando oportunidade para descoberta de talentos. E hoje a gente tem talentos que a gente descobriu lá no meio do bairro, lá no meio da vila, com crianças que jamais teriam oportunidade de jogar. O Jorginho falou sobre isso quando ele esteve aí com a gente. Inclusive, a gente deixa de aproveitar muitos dos talentos que poderiam estar sendo formados nesse momento. Né? Exatamente, eu lembro muito... Quando a gente fala da Babi, a gente fala de uma pessoa que teve uma projeção internacional, né? Eleita a melhor goleira no mundo inteiro. Melhor goleira do mundo inteiro, uma menina que mora em Novo Hamburgo ainda, né? A família dela está em Novo Hamburgo. Estava aqui agora, recentemente. Recentemente estava de férias, começa a jogar, brincar com 11 anos, né? E faz uma trajetória, terminando hoje nós temos em Novo Hamburgo uma campeã do mundo, né? Melhor goleira do mundo, além de ser a Lembrando que o Brasil é campeão mundial, né? É uma coisa histórica, porque o Brasil nunca tinha conseguido um título nesse nível, assim. E coloca o handebol numa referência, num patamar que a gente sempre sonhava com isso. O handebol como um esporte com mídia, um esporte com patrocínios, né? Mas isso ainda não chegou até o local. Ela tem que ir lá para a Romênia para fazer disso uma profissão. Exatamente, ela tem que atravessar o Atlântico, ela tem que passar, tem que jogar na Europa, na Áustria, na Romênia, para realmente poder dizer: eu sou uma atleta profissional. Eu não preciso trabalhar, eu vivo disso. O meu trabalho é esse. O meu trabalho faz uma coisa que ela gosta, né? Então, e eu penso assim que como a Bárbara, aqui na região nós temos mais atletas assim que têm potencial, que poderiam realmente seguir o caminho da Bárbara. Tu fala isso com a propriedade de quem saiu do futebol. Sim, eu tenho uma história de futebol. A minha trajetória no esporte,
Fui preparador físico do Novo Hamburgo durante 10 anos e fiz muitos amigos do futebol. Realmente assim foi uma vida gostosa, assim, memórias excelentes. Fomos campeões do interior, temos assim várias conquistas e chego sempre com alegria lá no estado do Vale, vejo lá minha foto de campeão do interior, lá está lá gravado para a história. Então eu vejo assim que aí dessa caminhada no futebol muito me ajudou para depois construir um trabalho no handebol, porque quando eu saio do futebol e até na época eu estava iniciando um casamento, né, com a minha atual esposa Janete, e tinha propostas para sair de Novo Hamburgo para continuar trabalhando, mas eu resolvi que o futebol é muito ingrato, né? Ou a gente se transforma num cigano que vai para tudo que é lugar, ou então resolvi parar e acho que parei na hora certa. E peguei toda a minha experiência do futebol e levei para o handebol e a gente construiu toda essa jornada. Por que o handebol? Handebol porque é um esporte coletivo, faz gol, ataca, defende, né? Futebol também era de atacar e defender, de fazer gol. Claro que no handebol a gente faz 30 gols, no futebol a gente joga 90 minutos, termina 0-0, mas tinha toda aquela mecânica do atacar, do defender, de fazer gol. E para ser sincero, realmente na época eu era muito baixinho para jogar vôlei, não sabia tirar uma bola na cesta, não era basqueteiro. Eu acabei me identificando com o futebol, com o handebol, justamente porque eu já vim de uma história de um esporte coletivo, de fazer gol. E daí o handebol encaixou direitinho na minha vida. Mas quase 25 anos atrás a gente fala de um esporte que até hoje ainda é muito marginal em relação aos outros, né? 25 anos atrás o handebol era paixão direta, sem menor condição. Era realmente assim, se fosse te contar uma história, nós ia passar 2 dias aqui, tu escutando a questão das meninas que são as pioneiras do handebol, né? De lavar carro para conseguir um dinheirinho, de fazer faxina para conseguir um dinheirinho, para comprar uma camisetinha. Então realmente tem que ter uma história assim. Hoje, digamos assim, já é mais tranquilo, né? Não é o ideal, mas já é mais tranquilo. E eu volto a destacar, assim, que tem uma coisa que é importante destacar na nossa conversa. Muito se faz pelo esporte para homens, pouco se faz pelo esporte para mulheres. Isso é outra dificuldade que a gente tem. Esporte para mulheres hoje no Brasil, tu vai realmente pesquisar para tu ver o futebol feminino só em época de Olimpíada. Talvez o vôlei. O vôlei ainda tem um destaque, mas aonde o vôlei feminino tem destaque? Só São Paulo e Rio, né? No Rio Grande do Sul a gente não tem muita manifestação, assim, que eu quero dizer, equipes de destaque. O Rio Grande do Sul não tem equipe na Liga Nacional de Vôlei, né? Então a gente vê o basquete feminino no Rio Grande do Sul também não tem nenhuma manifestação. Então é outra dificuldade. Quando tu vai para um empresário e tu leva lá um time de futebol, futsal, é muito mais fácil conseguir patrocínio. Vai para o empresário, leva um projeto de uma equipe feminina, o cara, mulher, é isso. Eu não sei o que há ainda, né? Ainda não descobri esse segredo. Mas realmente, se nós dois formos fazer uma pesquisa, vai ver que o esporte feminino sempre fica num nível mais baixo. Mas... E ele não é menos competitivo, né? Não é menos competitivo. Ele é bonito de ver, né? Ele não tem tanto... As Olimpíadas me parece que ajudaram muito a projetar o handebol em nível nacional. O nosso desempenho nas últimas Olimpíadas. A última Olimpíada o Brasil ficou numa posição honrosa, né? Ele chegou a ter uma situação até de ficar entre os 4 melhores para disputar a medalha. E no jogo ele acabou perdendo por 1 gol para a Noruega, um jogo, né, realmente assim, uma história fantástica desse jogo. Mas o Brasil já está, digamos assim, num nível mundial muito bom. 6º lugar na última Olimpíada, campeão mundial agora, né, em dezembro do ano passado. 2016 nós estamos com uma equipe vencedora, a gente tem um sonho, né, nós que trabalhamos no handebol, que o Brasil pelo menos conquiste uma medalha olímpica, que seria um outro passo histórico fantástico. Então é essa expectativa de quem trabalha no handebol, né? Ser campeão do mundo, conquistar uma medalha olímpica. Isso fecha um ciclo, né? E daí eu já posso parar e descansar, né? Porque já fiz a minha parte. Hoje, numa conversa de peso com Renato Arena, a gente quer conversar um pouco mais sobre essa e outras histórias com o ativista e sonhador do handball, Renato Arena. Voltamos em seguida.